Nós vamos ler, meus irmãos, do versículo de número 1, como está em nosso boletim, até o versículo de número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, de 1 a 13. Vocês se lembram, irmãos, Pedro querido, Valcácer, Diácono Gil, Vitor, Eliano? Vocês se lembram que no domingo passado nós vimos a batalha entre Acabe e Ben-Hadad, lembram-se? E Deus deu a vitória ao reino de Israel, ao reino de Acabe, lembram-se? Mas Ben-Hadad conseguiu escapar. E depois Ben-Hadad que fazer uma aliança com Acabe. E ao invés de Acabe destruir Ben-Hadad, como o Senhor havia ordenado, Acabe entrou em aliança com ele. E Deus disse que ele requeriria a vida de Ben-Hadad, que seria destruída, deveria ser destruída, do próprio Acabe. E Acabe pagaria pela sua aliança com aquele ímpio. Agora nós voltamos a Acabe. Lembram-se que o texto diz que depois dele ouvir a palavra do profeta, ele voltou para casa chateado e irritado com o julgamento de Deus. Não voltou arrependido. E agora novamente nós vemos Acabe aqui. Olha o que diz o texto. Prestem atenção na palavra do Senhor, meus irmãos queridos. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, estamos aqui para cultuar ao Senhor e sermos instruídos, exortados, corrigidos, santificados, fortalecidos por tua palavra que é a verdade, infalível, inerrante. Assim, ó Deus, que todos nós, ó Pai, com coração contrito, possamos,
a tua palavra, pela iluminação do Espírito. Abençoa-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus. Livra-nos de nós mesmos, de tudo que impede a comunhão com Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Acabe, como todo pagão, amava o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar. Acabe, irmãos, não servia a Deus, mas as riquezas eram seu Deus. E a Bíblia, meus irmãos, é clara quando diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus 6, 24. E a Bíblia também avisa e adverte aos que amam as riquezas, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça pelo dinheiro, pelos bens terrenos, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. E esta miséria que Acabe se entregou a ela por amar o dinheiro, por servir a Mamon, que nós veremos no texto. Veja o versículo 1. Sucedeu depois disto. Disto o quê? Do episódio da batalha de Acabe contra Ben-Hadad, ok? Logo depois disto, sucedeu o seguinte. Aí nós temos um personagem novo. Este homem chamado Nabote. Ele aparece aqui do nada. E nos é informado que ele morava perto de um dos palácios de Acabe. Acabe tinha mais de um palácio. Como geralmente os ricos têm mais de uma casa. Acabe tinha esse palácio em Jezreel. E esse Nabote era vizinho dele. Esse homem que ninguém conhecia até então. Veja o que diz o texto. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote. Então Acabe foi procurar Nabote, o dono da vinha. Dá-me a tua vinha, propôs Acabe, para que me sirva de horta. Eu quero essa vinha aí, porque está pertinho da minha casa, olha aí. Pois está perto da minha casa. Aí a proposta, convenhamos, é excelente. Excelente a proposta. A proposta não é injusta no aspecto financeiro e de ganho. Olha só o que ele diz. Dar-te-ei por ela outra, melhor. E ele tinha condição de fazer isso, irmãos. Ele era rei, Pedro, querido, e Sofia e Ana. Ele era rei, Ana Clara, em Israel. Ele tinha muitas vinhas. Você me dá essa que está perto da minha casa, eu te dou outra melhor. Aí ainda tem outra proposta ainda. Olha aí. Ou se for do teu agrado, a ideia é, ou se você não quiser mais trabalhar com a vinicultura, se você não quiser mais trabalhar com isso, com vinha, eu te dou o valor do dinheiro. Eu compro aí com o valor que ela vale. Diga aí. Parece-nos aqui, irmãos, uma oferta justa. Talvez excessivamente generosa, certo? Eu te dou uma melhor. Ou me diga o valor aí. Em troca da vinha perto do palácio, Acabe daria a Nabote uma vinha melhor. Ou se Nabote quisesse abandonar completamente a vinicultura, o cultivo de vinhas, Acabe lhe pagaria em dinheiro o valor da terra. Justo, não? Tranquilo. Mas Nabote recusou. E por que ele recusou? Vamos ver? Olha aí, versículo 3. Vamos ver juntos. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me de... A recusa, meus irmãos, de Nabote, mostra como ele conhecia bem a palavra de Deus. Irmãos, Nabote recusou porque ele era um servo fiel de Yahvé. Ele não recusou porque ele era um proprietário que estava fazendo birra. Ele não recusou porque ele queria tensionar o negócio para ver se Acabe dobrava o valor.
Ele recusou porque ele conhecia a palavra de Deus. Mas como assim? Irmãos, Nabote sabia que os filhos de Israel não eram autorizados por Deus a vender a sua herança, a sua terra, a outro. Porque ela pertencia, essa terra, ela pertencia ao Senhor. O Senhor é que havia dado a terra aos homens de Israel, era a herança do Senhor. E essa herança fora dada a gerações muito passadas, desde os pais. Desprezar e vender a herança do Senhor era como desprezar o próprio Senhor, aquele que havia dado a herança. Tanto que lá em Levítico diz assim, olha só, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Levítico 25, 23. Então o que o Senhor diz? Não venderás a terra que o Senhor te dá como herança. Essa terra é para vocês perpétua. É interessante que, como o Antigo Testamento aponta nesses aspectos para a nossa herança celestial. Porque a nossa herança celestial é perpétua. E nós não devemos jamais, por motivo algum nesse mundo, abrir mão da nossa herança em Cristo. Porque aqueles que a possuem, a quem foram dadas pelo Senhor, jamais perderão. Então, esse contexto aqui de herança, de território geográfico, apontava para uma verdade para nós muito superior. Que aquilo que temos em Cristo, nós devemos nos agarrar a isso e jamais abrir mão. Por quê? Porque o que temos em Cristo é eterno. E tudo aqui dessa terra vai passar. E Nabote entendeu isso. Essa terra é do Senhor, Ele me deu. Como que eu vou abrir mão da herança do Senhor? Portanto, a família e a terra eram inseparáveis. Lá em Números diz assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Números 36, 7. Não passará a herança da terra de tribo para tribo, porque os filhos receberão dos pais a terra e estarão ligados a ela perpetuamente. Assim, então, Nabote recusou a oferta. Podemos imaginar, talvez, irmãos, que Nabote, presbítero Otto, fosse um daqueles a quem Deus se referiu, um daqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Lembra que Nabote fala para Elias, tem em Israel 7.000 que não dobraram, diácono Filipe, os seus joelhos diante de Baal. Talvez Nabote fosse um desses. Parece, não? Um homem que conhece a Bíblia, que é fiel. Nabote amou mais o Senhor do que o lucro. Ele podia ter mais dinheiro. Era uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Mas ele amou mais o Senhor do que o dinheiro. Lembremos, irmãos, não é tolo o homem que abre mão daquilo que não pode reter para possuir aquilo que não pode perder. Não é um tolo o homem que abre mão do que não pode reter, do que vai passar, para agarrar o que não pode ser perdido. Não é tolo esse homem. Depois a resposta, Rodrigo, e Mira, querida, e Natália, e Bárbara, e Cristina, e meu irmão Anésio. Depois a resposta que Nabote do Acabe, olha aí, ele ficou desesperadamente infeliz quando o seu empreendimento imobiliário não vingou, escorreu da mão dele, dos dedos. O rei precisava possuir aquela vinha no entendimento dele. E quando ele não conseguiu o que ele queria, ele fez o que qualquer garoto de 2 anos de idade faria. Ele foi para casa emburrado. Olha aí o texto, versículo 4. Então, vamos ler juntos? 4 aí? Então Acabe veio desgostoso. Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama. Desse jeito. Infelizmente, né, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que
Os homens são... Deus tem misericórdia de mim e de você. Deus tem misericórdia. Há tudo para nós sermos infantis. Tudo. Nós estamos vivendo um tempo que os homens são crianças, de fato. Não sabem ouvir, não. Quando alguém discorda deles, eles... Acabe. Não gostou. Voltou para casa indignado, desgostoso, deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e não foi para o jantar. Coitado de Acabe. Mais uma vez teve um dos seus ataques. O mesmo ataque que teve quando Deus lhe disse que ele pagaria pela vida de Ben-Hadad, a quem ele permitia fugir. Lembram-se? O texto diz que quando Deus falou que ele ia pagar pela vida do prisioneiro Ben-Hadad, que ele deixou escapar e fez aliança com ele, diz o texto que foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado. Mesma coisa. É o tipo de pessoa que não pode ouvir nada contrário ao que ele acha que é. Que ele vai ficar desgostoso. E aqui diz o texto então. E a ideia é que, o que havia acontecido aqui, irmãos, para ele ficar desgostoso? Israel tinha perdido a batalha? Não, tinha ganhado, tinha acabado de ganhar. Israel ganhou a batalha contra Ben-Hadad. O rei estava assim porque não tinha um capricho seu atendido. Acabe não sabia lidar com situações adversas. Não sabia ouvir que estava errado. E não sabia ouvir não para o que desejava. Assim, seu espírito imaturo e infantil se aborreceu. Aí então Jezabel entra. E o texto diz várias vezes, sua mulher, que é a sua esposa. Então olha aí, versículo de número 5 diz que Jezabel viu que algo estava errado. Que o humor do Acabe estava pior do que normalmente era. E que o rei não tinha ido jantar. Então ela sentiu falta, chegou lá na mesa de jantar, na sala de jantar lá dos ricos, aí ele não estava lá. O que aconteceu com meu marido? Foi lá ver. Olha o versículo 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão, não foi jantar? Ele respondeu, porque falei a Nabote, o israelita, ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou, a ideia é, eu fui bondoso com ele, eu dei até opções. Ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Vamos lá, irmãos. Primeiro, Acabe contou à rainha da oferta irresistível que havia feito. Então, ele está aqui, de certa forma, posando como uma pessoa, olha, justa, como alguém que ofereceu mais. Então, ele está posando assim. Mas ele cita de maneira errada a recusa de Nabote. Olha o que ele diz. Ele diz que Nabote disse, não te darei a minha vinha. E Nabote não disse só isso. Nabote não estava querendo ir contra o rei. Não vou dar. Ele explicou as ações de Nabote, dizendo a Israel, a Jezabel melhor, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro. Ele respondeu, não te darei a minha vinha. Na verdade, a resposta de Nabote não havia sido essa que Acabe disse. O que Nabote dissera foi que não podia vender a vinha porque não pertencia a ele, pertencia ao Senhor, não darei a herança do Senhor. Mas ele omitiu isso. Acabe omitiu isso. Acabe simplesmente não entendeu. Seu erro é repetido sempre que esse episódio é contado. É interessante que quando se fala desse texto, a gente... E veja, não é pecado entender assim não, irmãos, mas se a gente entender melhor, é melhor. A gente conta essa história como a vinha de Nabote. Mas, na verdade, a vinha não era de Nabote. A vinha era do Senhor. E é por isso que Nabote não abriu mão dela. E Acabe não entendeu isso. Ele achou que a vinha era de Nabote. Mas Nabote diz, eu não venderei a herança que o Senhor deu aos meus pais. Essa herança é do Senhor. A história de Nabote não era a história dele e da vinha dele. Era a história dele e da vinha de Deus. Irmãos, uma aplicação aqui. Essa história nos mostra o que acontece quando um servo do dinheiro e do prazer encontra-se com um servo de Deus. É o que está acontecendo aqui. Acabe, servo do dinheiro e do prazer, está se encontrando com um servo de Deus. E a história mostra como que acontece quando há esse encontro. As pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes tomam decisões, como tomou Nabote, que não se baseiam em conforto físico, lucro financeiro ou vantagem pessoal, seja de qual tipo for. Mas as pessoas que amam Jesus Cristo
tomam suas decisões simplesmente por fidelidade a Ele e profunda confiança em Deus. Às vezes, nossos amigos e familiares acham que ficamos loucos quando vêm as decisões que nós tomamos, quando nós amamos mais a Deus do que ao dinheiro e os prazeres desta vida. Não é verdade? Eu não sei, irmãos, talvez você já tenha passado por isso. Você tomou uma decisão de fidelidade diante do Senhor que ninguém entendeu. Que as pessoas ao seu redor lhe acharam uma pessoa tola, uma pessoa boba, uma pessoa que não aproveitou. Mas, na verdade, você estava preocupado em ser fiel a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Você, por exemplo, pode ser tentado a aceitar um bom emprego por um salário maravilhoso. Só que esse trabalho que você tem proposta dele lhe impedirá, por exemplo, aos domingos, de estar junto com seus irmãos adorando a Deus. Aí você rejeita a proposta. Aí o que dizem os seus amigos não crentes? Você é um doido. Rapaz, olha quanto você está pedindo dinheiro, rapaz. Essa empresa é maravilhosa. Vocês sabem quantas pessoas se matam de estudar, de se preparar para trabalhar nessa empresa? E você tem uma chance dela e diz não. Não é? É o que aconteceu com o Nabote aí, com o Acabe. Como é que recusou? O rei falou que ia dar uma vinha melhor, você é tolo. Os que estão ao nosso redor poderão nos achar tolos e certamente nos acharão. É claro que acharão. Porque nossas prioridades, irmãos, não fazem sentido para os que não possuem o Espírito de Deus. Não fazem nenhum sentido. Imagine assim, você nasceu com dotes físicos, você nasceu uma pessoa bonita, com um físico bonito, boa aparência. Aí você poderia usar esses dotes físicos para ganhar dinheiro e fama, como muitos usam, não é? Você poderia, por exemplo, tentar uma carreira de modelo, ou algo parecido. Você poderia, em sua vida, expor seu corpo de várias maneiras, e você teria fama e sucesso terrenos. Você que é moça, poderia ser mais sensual, vestir mais de maneira provocante, e você arrumaria talvez um marido rico. Mas se você não faz, por amor ao Senhor e à pureza, que é própria dos santos, você é considerada como uma tola. O mundo jamais entenderá a escolha do crente e a sua renúncia. Jamais. Porque eles não podem. Eles não podem entender. Então não se preocupe quando você tomar posições que escandalizem os homens ao seu redor. Eles não podem entender porque eles amam ao dinheiro e os prazeres deste mundo. E você, pela graça de Deus, um pecador redimido como eu, tem procurado amar o Senhor. Olha o que a Bíblia diz. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. Irmão, minha irmã, mantenha-se firme, mesmo que os que estiverem ao seu redor não te entendam e nem queiram tentar. Te importa antes ser conhecido, entendido e amado por Deus em Cristo. Amém, irmãos. Mas vamos continuar. Enquanto Acabe, então, estava lá emburrado, lá deitado na sua cama, no seu sofá lá, Jezabel tirou de suas mãos o domínio sobre o seu casamento e a sua autoridade sobre o reino. Olha aí, o que ela diz em versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Que tipo de rei você é, homem? Que tipo de rei você é? Levanta aí e come. E pode se alegrar aí no teu coração. Aí veja agora, ó, como ela está roubando toda a autoridade de Acabe. Eu te darei. Ah, não é o rei que tem que fazer isso? Eu te darei a vinha de Nabote, o rei israelita. Vai ficar aí que eu vou fazer tudo que tem que fazer. Você não tem coragem? Eu tenho, disse Jezabel. Jezabel era uma déspota, uma rainha arbitrária e opressora. Mais eficaz, muito mais eficaz que Acabe.
ela era mais decisiva, mais astuta e sagaz, tinha menos escrúpulos, ou seja, não ficava com a consciência pesada, sabe quando alguém faz uma coisa que é errada e fica lá? Ela não estava nem aí, ela ia ter o que ela queria ter. Era, portanto, assim, Jezabel muito mais mortal que Acabe. Primeiro, ela comete uma fraude, sem escrúpulo. Olha aí o texto, versículo 8. Então, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, fraude. Está escrevendo como se ela fosse o rei. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Então, primeiro, fraude, mentira. Depois, ela vai agir com hipocrisia, versículo 9. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Irmãos, ela age com hipocrisia, por quê aqui? Porque Cristina, minha irmã, meu querido diácono Gessé, meu querido presbítero Marcelo, querido Valdir, Heloísa, minha irmã, o jejum, ele era, de fato, proclamado quando era para arrependimento e contrição. O jejum geralmente era proclamado em Israel para arrependimento e contrição, para o lamento. Aqui não. Ele está sendo proclamado para mentira, engano, fraude e, por fim, assassinato. Então veja, ela era uma hipócrita e sem escrúpulos. Não pesava a consciência de forma nenhuma. Ela usou da lei de Israel, de um jejum, que é um ato de piedade, para poder fazer algo terrível. Aí veja, por fim ela cometeu perjúrio, que é declarar falsamente ou negar a verdade em um tribunal. É o perjúrio. Quando diante de um tribunal, as autoridades, alguém está mentindo, ou omitindo a verdade. Olha aí o versículo 10. Fazeis sentar de fronte de Nabote 2 homens malignos. Irmãos, quem mente, lembra do que Jesus disse? Quem mente é filho de quem? Do diabo. E o diabo é chamado na Bíblia de maligno. E quem mente é filho do diabo, é maligno. Então olha só, irmãos, veja aí. Os homens são chamados de malignos. O que eles fizeram? Eles mentiram. Então, irmãos, não mintam. Falem a verdade. Mentir não é um pecadinho qualquer. Mentir é ser comparado com o maligno. Quem mente é filho do maligno. Ok? Então veja aí. Continua o texto. E fazeis sentar de frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Mentindo, né? Porque Nabote não fez isso. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então vejam aí, irmãos. Olha os crimes de Jezabel. Falsificação, hipocrisia, perjúrio, e o resultado disso, assassinato. E tudo aconteceu de acordo com a conspiração de Jezabel. Olha o versículo 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Versículo 12. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então é interessante aqui, meus irmãos, que os conspiradores também recrutaram 2 criminosos. Esses homens precisavam de ser falsas testemunhas, porque o próprio Nabote era verdadeiro. Nabote era um justo. Então as testemunhas precisavam ser mentirosas. E diz aqui que elas precisavam ser 2. Por que 2 homens malignos? Porque lembra que a lei de Israel dizia que por 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá a acusação. Não por uma, mas por 2 ou 3. Então tinha que ser mais de uma pessoa. Por isso 2 homens malignos aqui. Ok? Versículo 13, terminando. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. A lei dizia, a lei de Moisés, em Deuteronômio 13, dizia que quem blasfemava o nome de Deus deveria ser morto. Lembra que o Senhor Jesus Cristo foi acusado também falsamente, como a gente tem visto, de ter blasfemado contra Deus por ter se dito e declarado o Filho de Deus. E a lei de Moisés diz que quem blasfemasse assim contra Deus
deveria ser morto. Então estão usando essa lei. Por isso que os falsos acusadores disseram, ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Então a lei dizia que tinha que ser morto. Ok? Meus irmãos, esse crime foi tão vil que o segundo livro dos reis complementa essa narrativa, dizendo que os homens de Jezabel, servos de Jezabel, não só mataram Nabote, mas os filhos dele também. O autor aqui, na sua escrita inspirada, ele não fala isso, ele omite. Mas o Espírito Santo revela no segundo livro dos reis essa informação que completa o relato da crueldade do crime que aconteceu. Olha o que disse, segundo a Reis, eu vou ler para vocês, não precisam abrir não, ler para vocês, nas palavras de Jeú, que é um rei posterior a Acabe, que Deus levanta para Israel. Diz assim o texto, tão certo, diz Jeú, lá no texto de 2 Reis, tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, e agora veja, e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Então olha o que Jeú diz, que o Senhor falou para ele assim como vi o sangue de Nabote derramado, e dos seus filhos. Então, eles não mataram só Nabote, eles mataram os filhos de Nabote. Era uma espécie de queima de arquivo, né? Porque os filhos poderiam contar o que aconteceu, e poderiam reivindicar a vinha. Então eles mataram Nabote e os filhos dele. O justo Nabote e a sua família. Eu termino aqui com duas advertências importantes. Esse texto, que nos fala do assassinato de Nabote, é uma advertência contra dois grandes perigos espirituais. Dois grandes perigos espirituais. O primeiro deles é o perigo da cobiça. A cobiça de Nabote levou ao assassinato, a cobiça de Acabe levou ao assassinato de Nabote. Irmãos, o último dos 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo no Monte Sinai diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. No evento aqui do assassinato de Nabote, nós poderíamos acrescentar: e não cobiçarás também a vinha do teu próximo. Algumas pessoas, irmãos, consideram a cobiça um pecado menor. Algumas pessoas poderiam dizer: claro, é verdade, está lá nos 10 mandamentos, não cobiçarás. Mas a cobiça, diriam alguns, é menos grave do que o roubo, ou do que o assassinato. No entanto, irmãos, o exemplo negativo de Acabe e de Jezabel nos ensina que a cobiça é muito perversa, pois um pecado geralmente leva a outro. A Escritura diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências e desejos insensatos e perniciosos, como teve Acabe e por fim executou Jezabel, as quais afogam os homens em ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Irmãos, a cobiça, cobiçar o que não é seu, te levará à amargura, porque você não pode ter. A amargura dará lugar ao engano. O engano pode dar lugar ao assassinato. Assim, o que começa com cobiça e irritação, às vezes termina em homicídio. Lembra o que Jesus diz? Aquele que chamar o seu irmão de tolo é assassino, porque você quer uma coisa, e aquela pessoa não quer te dar porque é dela aquela coisa. Mas você começa a cobiçar aquilo, e você pensa em destruir aquela pessoa para ter o que é dela. Se alguém duvida disso, pense em Davi. Davi cobiçou e matou. Davi cobiçou a mulher de outro homem. E Davi se tornou um assassino. A cobiça leva ao assassinato. Davi praticou o latrocínio. Roubo seguido de morte. Essa foi a lógica da vida de Acabe e de Jezabel. Essa também foi a lógica de Davi. Crentes, como Davi, não estão isentos de cometer crimes terríveis, se derem lugar à cobiça. Você que é crente, tome cuidado com a cobiça.
Porque você pode fazer coisas terríveis. Davi não imaginava o que ele faria, mas ele fez. Porque ele cobiçou uma mulher que não era dele. Muitos pastores têm destruído o seu ministério por causa de adultério. Porque a cobiça arruína as pessoas, destrói e mata a vida, a honra, o nome. Não cobiceis, irmãos. Não cobiceis nada. A cobiça, portanto, é um pecado muito grave, meus irmãos. E nós que vivemos esta era de prosperidade material, de amor ao dinheiro, de ostentação de riquezas, guardemos o nosso coração contra o amor ao dinheiro. Examine, meu irmão, pela a iluminação do Espírito, o seu coração e arrependa-se, se for o caso, de todo desejo cobiçoso. Lembre-se que o amor ao dinheiro, a cobiça, é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Esse é o primeiro grande perigo que nos é dito aqui nessa passagem do assassinato de Nabote. O alerta contra um segundo e grande perigo é o seguinte: o de se casar com o ímpio. Casar-se com o ímpio é arruinar a sua vida. Acabe tomou muitas más decisões em sua vida, mas possivelmente a pior delas foi escolher Jezabel como esposa, como rainha. Irmãos, o casamento, qualquer união, qualquer amizade que você desenvolve, e ainda mais o casamento, sempre nos conduzirá para uma direção espiritual, ou de maior santidade, ou de maior corrupção. Marido e esposa fazem um do outro uma pessoa mais piedosa ou uma pessoa mais mundana. Ao optar por se casar com uma mulher ímpia, Acabe decidiu tornar-se um homem ímpio. Lembra? O companheiro dos tolos se tornará insensato. Ele escolheu isso. Se ele amasse a santidade, ele escolheria alguém que se aproximaria dele para ajudá-lo a ser mais santo. Mas quando ele amou alguém que não amava a Cristo, então ele está escolhendo não ser mais santo. Desde o dia de seu casamento, Jezabel sempre empurrou Acabe na direção espiritual errada. Olha o que mais tarde desse texto, desse capítulo 21, será dito. Olha o versículo 25, olha aí comigo. Vamos ler juntos? 25 e 26, leiamos. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Veja, ninguém fez tantas coisas terríveis e más como Acabe, porque Jezabel, sua mulher, o influenciava, o instigava. A rainha Jezabel não só pecava, mas ajudou e influenciou Acabe a fazer o mesmo. Irmãos, pensemos juntos aqui, nesta noite, diante de Deus e de sua palavra. O que diria uma mulher verdadeiramente cristã a Acabe? Imagine que Acabe estivesse casado com uma mulher crente. Com o auxílio de Deus, esta mulher lembraria a Acabe das responsabilidades espirituais dele como rei. Ela poderia chamar Acabe, naquela hora que ele estava chateado lá com a vinha que Nabote negou, e abrir o texto de Deuteronômio 17 e 20, que consta lá os deveres do rei, e ler para o seu marido o seguinte: marido querido, que seu coração, diz o Senhor, não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte o seu coração, meu esposo querido, do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 17, 20. Mas ele não tinha essa mulher. Ou talvez Jezabel pudesse ter alertado o marido dela, se ela fosse crente, sobre os perigos de sua insatisfação. Ele estava insatisfeito por não ter a vinha. Uma mulher de Deus teria ensinado o seu marido, por exemplo, as palavras que Paulo disse e escreveu: de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância
como de escassez, Filipenses 4:12. A mulher cristã teria, se fosse o caso, ensinado a Acabe, lembrando a ele que grande fonte de lucro é viver para Deus com contentamento. Acabe, não precisa dessa vinha, Acabe. A gente tem tanta coisa, meu marido. Olha o que Deus nos deu, olha esse palácio, olha o outro palácio que nós temos, olha as coisas que nós temos. Nós temos vinhas melhores do que a dele. Acabe, não é? Ela teria dito: meu marido, você não sabe que se você não estiver satisfeito com o que Deus tem te dado, você nunca se satisfará com o que quer que seja. Se você não estiver satisfeito agora com a sua vida em Cristo, você nunca estará. Você nunca estará. Você pode ter o mundo, mas você será um miserável se você não tiver a Cristo. Porque quem tem Cristo, irmãos, tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Se Jezabel fosse uma crente, ela levaria o seu marido a contar as bênçãos que ele já recebera de Deus. Uma rainha santa teria entrado de alguma maneira na vida do seu esposo e o ajudaria a afastar do seu coração o pecado. Mas Jezabel não era essa mulher. E levou Acabe a cometer assassinato. Uma mulher santa andaria segundo a sua vocação e seria um instrumento para a santificação do seu marido, através da oração, através do testemunho de uma vida diante da palavra do Senhor, através de seu próprio exemplo piedoso. Ela teria incentivado o seu marido a servir a Deus e não ao dinheiro. Essa é a vocação de cada mulher piedosa e também de cada marido piedoso. A vocação de cada marido e de cada esposa crente é ajudar o seu marido e a sua esposa a ser mais crentes. Essa é a nossa vocação, a que Deus nos chamou no casamento. Casamento não é uma aventura romântica, irmãos. Casamento não é uma aventura romântica. Esqueça esses casamentos de celebridade, essas coisas tolas. Casamento foi instituído para a glória de Cristo. Cristo compara o casamento, Deus compara o casamento de um homem e mulher com Cristo e a igreja. Seu casamento, o passo do seu casamento é a coisa mais importante que você escolherá nessa vida depois da fé e da confissão diante de Cristo e de pertencer ao povo dele, é o seu casamento. Por isso, eu tenho uma palavra para aqueles que são casados aqui. Se somos casados, somos chamados a santificar a vida do nosso cônjuge, quer ele seja crente, quer não. Talvez você tenha casado com um não crente. Isso já aconteceu. E você, meu irmão, como qualquer um de nós, você errou. Você pecou. Você não deveria. Não deveria. A Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que comunhão pode haver entre o crente e o não crente? Pergunta Paulo. Mas, meus irmãos, todos nós erramos. Eu e você erramos. Se eu não errei nisso, eu errei em tantas outras coisas. Então a Bíblia ordena agora para você, que se casou com uma pessoa que não era crente, que você ore por essa pessoa, por seu cônjuge. Que você seja um testemunho verdadeiro de uma vida cristã dentro da sua casa. E Deus, se lhe aprouver, pode salvar o seu cônjuge. Lembre-se de uma coisa. É verdade que isso, oração pelo marido, pela esposa que não é crente, um bom testemunho, isso não garante que ele será salvo. Não garante. Paulo diz assim em 1 Coríntios 7,16: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Irmãos, namoro, casamento, não são meios evangelísticos. Não são meios evangelísticos. Em nenhum lugar da Bíblia. Nós somos chamados a casarmos no Senhor. Muitas dores você pode se envolver, se unindo e se afeiçoando a alguém que ainda não pertence a Cristo. Todavia, Deus pode agir com misericórdia sim. Ele pode, você casado com um homem ou com uma mulher não crente, ele pode salvar sim. Mas ele não é obrigado a fazer isso.
Se ele fizer, ele faz por misericórdia. Mas ele pode, meu irmão, não fazer. Agora, para você que não se casou ainda. Para você, irmão, querido, irmã, jovem, que não se casou. Se você, meu irmão e minha irmã, ainda não se casaram, não corteje, não se interesse ou namore e case com alguém que ainda não confessou nem professou a sua fé em Cristo. Não faça isso. Acabe se uniu a Jezabel. Ele quebrou o mandamento. Ele quebrou o princípio que Paulo estabelece, qual lemos aqui. Não vos ponhais em julgo. O casamento é um julgo, irmãos. O namoro é um julgo. Você está começando a ensaiar, você está andando junto com a pessoa, você está colocando um julgo ali, uma canga, e estão andando juntos. Não façam isso com o incrédulo. Ele tem um desejo e você tem outro. Ele tem um Senhor, você tem outro. A não ser que você abra mão do seu Senhor. Ou das coisas do seu Senhor. Não faça isso. Você se lembra da exortação dos pais de Sansão? Quando Sansão colocou os olhos e começou a se enamorar de uma mulher entre os filisteus. Você se lembra da conversa? Eu vou resgatá-la aqui, na santa palavra de Deus, para o nosso bem. Sansão começou a colocar os olhos lá na mulher entre os filisteus. Olha o que os pais de Sansão, que eram crentes, disseram a ele. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, meu filho, porventura não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Juízes 14, 3. Meu filho, não tem gente entre o povo, seus irmãos, os crentes em Yahvé, para que você tenha que tomar partido, ser namorado de uma mulher que é incircuncisa, meu filho. Mas Sansão não deu ouvidos. E você se lembra como acabou Sansão? Você se lembra como acabou Acabe? Não tem nenhum lugar na Bíblia que essa união tenha sido feita em que o crente acabou bem. Que não teve sofrimento. E Deus está te lembrando e me lembrando disso aqui, hoje à noite. Lembra de... Mas tem mais textos. Falo para o bem, irmãos. Não foi esse o apelo de Neemias? Lembra de Neemias? Que voltou do cativeiro? Estava reconstruindo os muros de Jerusalém? Olha o que diz o texto. Neemias diz assim, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Mulheres que não eram do povo de Deus, não eram circuncidadas. Ou melhor, não pertenciam à família circuncidadas. Seus filhos, olha os filhos dessa união entre israelitas e mulheres estrangeiras. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Os filhos dos israelitas começaram a esquecer a cultura judaica. Começaram porque tinha uma mãe que não era judaica e tinha um pai que era judaico e começaram a ficar confusos. Para que eu sigo? Eu sigo meu pai que não é crente, minha mãe que é crente, o que eu faço aqui? E os filhos como foram perdendo a identidade, mas a língua do seu respectivo povo. Eles começaram a aprender a língua dos povos não cristãos. Olha o que Neemias fez. Contendi com esses e os amaldiçoei. E olha o que Neemias fez. E espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo... Aí nós olhamos e falamos, nossa, que exagero, né? De Neemias, que exagero. Mas agora eu entendo o que vai acontecer, que Neemias vai falar, por que ele falou isso? Por que ele estava tão desesperado? Olha o que ele diz. Não dareis mais as vossas filhas aos seus filhos. Não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou Salomão nisso. O rei de Israel não caiu nisso. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a Salomão. Ele era amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, quem Salomão era, a sua sabedoria, o seu amor a Deus, não obstante isso, as mulheres estrangeiras fizeram ele cair em pecado, fizeram Salomão cair em pecado. Dar-vos-ia
nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal de novo, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Neemias 13, 23, 27. Você se lembra o que levou, qual foi a causa que Jerusalém caiu sob o cativeiro babilônico? Foi pecado. E tudo começou quando Salomão trouxe as mulheres estrangeiras, se casou com elas, e as trouxe para dentro do reino, e elas começaram a adorar falsos deuses. E Neemias está lembrando disso. Neemias está falando, vocês não lembram quanto nós sofremos, quanto a igreja se enfraqueceu, quantos filhos de casamentos mistos foram embora da igreja por estarem confusos? Vocês não lembram disso? Vocês não lembram? Estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão provocando a Deus. A confiança, diz Neemias, por assim dizer, de vocês, e o desprezo pela advertência do Senhor será a ruína de vocês. Ao invés de nos unirmos aos que não creem no Senhor, em vez disso, somos chamados a procurar amizades que nos santifiquem. Amizades centradas em Cristo e abençoadas com a presença do Espírito de Deus. Isso nos levará, dentre outras coisas boas, a casamentos abençoados. Lembre-se, meus irmãos, não basta virmos à igreja no dia do Senhor e em seguida viver nossa vida de acordo com nossos caminhos e vontades. Se formos sábios, cultivaremos relacionamentos, não como fez Acabe, mas relacionamentos santos e fortes, e nos dedicaremos a amizades íntimas com o povo de Cristo, os nossos irmãos e irmãs. Uma das muitas razões pelas quais devemos fazer isto é para que, quando formos tentados, como foi Acabe, tentado a pecar, tenhamos alguém do nosso lado, uma esposa e um marido crente, que nos ama o suficiente para nos confrontar com a verdade bíblica. Você certamente precisará disso. Alguém ao seu lado, que ame o Senhor, para quando você for tentado, Ele lhe ajude a voltar para o caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós, todos nós. Amém.